torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Eu sou o William Zinzelini e quero falar sobre a chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras. Finalmente ele chegou e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que ele acrescenta, quais as diferenças, o que o Palmeiras ganha, o que o Palmeiras perde com a saída do Rios e a chegada do Andreas Pereira. Então não perca, mas primeiro quero pedir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, dá essa fortalecida no nosso trabalho. Agora você tem a opção hypar, então hypa esse vídeo, seja membro, torne-se membro, venha fazer parte dos nossos planos. Já temos aí 2 planos, ainda estamos elaborando os benefícios, logo a gente traz novidades para vocês, mas vem fortalecer nosso trabalho, vem fazer parte dessa família e sem perder tempo, vamos falar porque finalmente é oficial, o Andreas Pereira chegou, o novo camisa 8 do Palmeiras. E eu já te deixo a pergunta, se o Palmeiras vencer a Libertadores esse ano, Andreas Pereira é bicampeão? Fica com essa, deixa pra pensar e vamos falar porque o Palmeiras teve nos últimos anos um jogador que se destacou bastante. Eu tinha algumas críticas a ele, outros elogios, que era o Richard Rios. E chega um jogador que cumpre a mesma função, mas de uma forma totalmente diferente. Eu quero falar o que o Palmeiras ganha, quero tentar discutir com você o que o Palmeiras ganha e o que o Palmeiras perde. Porque a gente tinha na figura do Rios um jogador de um jogo muito físico, né? Extremamente forte, um touro, marcação individual, principalmente naquela bola que fica 1 contra 1. Ele era muito forte, ganhava a maioria das bolas. E o Andreas já não é esse jogador, o Andreas é um jogador mais técnico, né? A gente tinha também na figura do Rios um jogador muito forte na individualidade. Ele é um jogador que tinha o drible, conseguia girar e muitas vezes. O que o Andreas já é muito mais da visão de jogo. Mas pra mim, principalmente o principal ganho, e aí eu já vou chegando naquilo que é o resumo do vídeo, que é, pra mim, o Palmeiras evolui com o Andreas Pereira. O principal ganho com o Andreas Pereira, e eu fui bastante crítico da contratação, principalmente da forma como se deu a primeira negociação. Não queria que o Palmeiras fosse atrás, confesso, não pelo jogador que ele é, mas pela forma como se deu a primeira negociação. Mas vamos ser sinceros, caiu pela metade do valor. É um grande jogador, se jogar tudo que pode, vai ajudar o Palmeiras. E aí, pra mim, onde se diferencia o Andreas, que é onde o Palmeiras mais ganha com ele, jogo por dentro. O Rios era um jogador que muitas vezes ele puxava o jogo pra ponta. Você pode reparar que o Palmeiras passou a fazer uma saída de 3 com os seus volantes, agora que ele tem o Lucas Evangelista. Por quê? Porque o Lucas Evangelista é um jogador que guarda a posição mais ali pelo meio. Não abre tanto o campo. Então você pode recuar o seu primeiro volante para fazer essa saída de 3. E aí você libera os seus laterais. O Richard Rios, muitas vezes, ele ocupava esse espaço pela direita, tornando o Giai um terceiro zagueiro. E ele vinha fazer essa dupla com o Estevão. E não por acaso o Palmeiras tinha tanta bola aérea, tanta bola cruzada. Porque o jogo por dentro do Palmeiras não acontecia. E aí eu não estou dizendo que o Lucas Evangelista é mais jogador do que o Rios, não, tá, gente? Mas o Palmeiras passou a ter mais jogo por dentro, porque o Palmeiras tem um jogador que tem essas características. E muito mais do que essas características tem Andreas Pereira, com passe longo, com passe curto, com ótima visão de jogo, com ótima saída de bola. Eu acho que pode ser muito interessante essa trinca entre Felipe Anderson, Maurício e Andreas Pereira fazendo esse giro de bola ali pelo meio, tendo enfiado Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que pode funcionar muito bem. O Rios tinha como característica muito forte o chute de média e longa distância, né? Coisa que o Andreas também tinha. Eu acho que o Rios tem um pouco mais de qualidade nessa bola pegada de primeira. Você vê que muitas vezes vinha essa bola de primeira até pelo alto e o Rios acertava, tinha um chute muito forte. Em compensação, o nível de precisão, principalmente em condução de bola, onde ele vem conduzindo de trás e bate, muitas vezes buscando um contrapé do goleiro, buscando no momento que o goleiro está fazendo um movimento de saída para pegar na passada o goleiro, porque isso dificulta. Se muitas vezes o goleiro está posicionado, parado e você chuta, o goleiro já está com sua base fixa para fazer o movimento. E aqui eu não estou falando coisa da minha cabeça, não, tá, gente? Eu joguei bola, fui goleiro, joguei em futebol de base até o sub-20, então eu tenho, apesar de eu estar gordinho aqui, eu tenho um pouco de conhecimento do que eu estou falando. Quando o goleiro dá o passo, se você bate no momento do passe do goleiro, o goleiro vai ter que firmar a base até ele fazer o movimento de partida para a bola.
Então, se você tem essa leitura e você consegue ter esse time de fazer essa batida nesse momento, você ganha alguns segundos preciosos, que o goleiro muitas vezes vai chegar atrasado na bola. Por isso que muitas vezes os jogadores buscam o contrapé do goleiro. Para mim, o Andreas Pereira, ele é também um jogador que tem a batida de média distância, mas ele gosta mais dessa bola mais colocada, ele chuta forte, mas é uma bola mais colocada, não é tanto aquela pancada. A gente viu o Richard Rios fazendo alguns gols bem de longe, inclusive golaços, com aquele pombo, né? Não estando buscando o ângulo ou alguma coisa, mas buscando o gol, e na macetada, na pancada, na força que ele sempre tinha. Como eu disse, o Rios é um jogador muito físico, para mim o Andreas é um jogador muito técnico. O Andreas é um jogador mais de aproximação, que busca o toque de bola, que busca um 2. Não é um jogador que vai conduzir a bola e tentar levar 1, 2, 3, como o Rios levava na força muitas vezes, e muitas vezes até prejudicava o time, porque perdia essa bola. O Rios tinha uma característica muito mais de meia do que de volante. O Andreas também tem um pouco isso, tanto que a melhor versão do Rios é a versão da seleção colombiana. E quando você olha para a formação da seleção colombiana, ele joga aberto pela direita. Praticamente como um ponta que sim, volta para ajudar a marcar. Quando não tem a bola, no futebol de hoje é impossível você não voltar para marcar. Se você fizer isso, você suicida seu time. As pessoas reclamavam muito reclamam do Felipe Anderson, reclamavam do Estevão, mas se você olhar no futebol mundial hoje, não tem um time que não jogue assim. Porque se o ponta do seu time sobe e ataca as costas do seu lateral, se você não acompanhar os laterais do seu time que sobem nas costas do ponta, o seu time vai ficar em inferioridade numérica lá atrás e vai ficar exposto. E a exposição no futebol hoje é meio caminho, até mais do que isso, para você tomar um gol. Dito isso, o Andreas tem sim características de meia também, qualidades de meia, mas para mim ele oferece um jogo muito mais posicional do que o Richard Rios, que muitas vezes era meio cachorro louco, sabe? Às vezes saía mordendo e o que mais me incomodava no Rios muitas vezes era a parte tática. Frisando novamente, evoluiu muito, tá? Desde que chegou, que eu chamava ele de peladeiro, ele evoluiu muito, ele cresceu muito no Palmeiras, mas para mim a gente está falando de um jogador que está em um outro nível, que é o Andreas Pereira. Para mim chega para jogar. Não sei se joga domingo, mas no próximo domingo com certeza tem que estar em campo para já ganhar essa rodagem e de repente estar pronto. Se me dá, eu já colocaria domingo, porque a gente tem 2 jogos aí para o jogo contra o River. Eu acho que é o máximo de entrosamento que ele conseguir adquirir nesse tempo. É importante, se me dá eu já colocaria. Mas vamos aguardar. O Palmeiras fez o anúncio muito criativo. Parabéns ao marketing do Palmeiras, muito legal, veio soltando pistas ao longo da semana e hoje fez o anúncio. O Andreas também já postou nas suas redes, muito legal. Que seja a cereja do bolo que faltava. Acredito que o Palmeiras vai fechar agora suas contratações. Ainda se fala em inciso aí, mas de repente pro começo do ano, até porque o jogador está machucado. E a gente ainda tem pro ano que vem a volta do Paulinho, tá, galera? Que a gente já teve uma amostra aí machucada do que ele é capaz de fazer. Imagina esse jogador aí à disposição 100%, o tanto que ele não oferece pro Palmeiras. Expectativa boa. Galera, é ano de reformulação. Vocês pediram, a gente pediu ano passado. A gente reclamou do time do ano passado, falou que precisava trocar. Trocou. Então tem que ter um mínimo de paciência, tá? Tem que ter um mínimo de paciência. Não tô falando que tem que aceitar todo tipo de derrota, que tem que aceitar calado. Não, a gente é torcedor, a gente é sanguíneo, a gente vibra, a gente xinga, a gente fica louco, mas vamos ter o pé no chão, que é ano de reformulação. E eu acredito que vem coisa boa esse ano, mas se não vier esse ano, o Palmeiras prepara um trabalho a longo prazo. O Palmeiras contrata jogadores que vão perdurar no Palmeiras por pelo menos mais 4, 5 anos cada um. Dupla de ataque está se encontrando. O Palmeiras começa a dar indícios de que vem coisa boa por aí. Então é o momento de confiar, acreditar que vem coisa interessante. É isso, avante palestra, não se esquece de curtir, deixa o like aí, se inscreve no canal, se possível torne-se membro, mas se não for possível pelo menos dá o like. Para aí pra gente deixar esse vídeo, fazer chegar em mais pessoas, fortalece o nosso trampo e é isso, avante palestra!